Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula do curso de Eletricidade na parte de Eletromagnetismo e hoje vamos estudar Lei de Faraday e Lei de Lenz. Então, os tópicos para hoje serão um tópico para a Lei de Faraday e outro para a Lei de Lenz, ok? Bem, na nossa videoaula 8, na última videoaula, nós vimos, no final da videoaula, nós apresentamos a lei de Faraday. Então, vamos lembrar dessa lei para depois inserir a lei de Lenz. Então, vamos lá. Bem, pessoal, vamos considerar aqui um condutor retilíneo XY de comprimento L conectado a um circuito elétrico, como mostra a figura. O condutor XY pode deslizar pelos fios 1 e 2. Então, aqui eu tenho uma figura, um circuito, uma resistência. Esse circuito ele está imerso em um campo magnético B, representado por essas linhas de indução. Okay? E o condutor XY de comprimento L, ele pode deslizar. Como ele está em contato com os fios 1 e 2, ele fecha o circuito que tem um comprimento inicial X. Vamos lá. Bem, então aqui eu tenho a nossa figura anterior e observe o seguinte, se o condutor XY se mover para a esquerda, você vai ter uma redução da área, logo eu vou ter uma redução do fluxo magnético. Então está aqui, ó. Se o condutor se mover para a esquerda, você reduz a área, consequentemente você reduz o fluxo magnético. Se o condutor se mover para a direita, a área aumenta e o fluxo magnético aumenta, conforme está aqui nessa ilustração. Então, pessoal, a movimentação do condutor vai possibilitar uma variação da área, como consequência, uma variação do fluxo magnético. Pois bem, então o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday estabelece que a variação do fluxo magnético num determinado intervalo de tempo produz uma Fê induzida. Lembrando que essa Fê nada mais é do que uma DDP, só que ela foi induzida, certo? Então, a expressão que resume esse enunciado está aqui. A variação do fluxo no intervalo de tempo faz surgir uma DDP induzida, uma Fê induzida, ok? Bem, então, pessoal, como a variação do fluxo magnético se deve à variação da área, vimos na figura anterior que quando o condutor XY se move para a esquerda ou para a direita, o que está acontecendo é uma variação na área, certo? Então, o condutor, quando se desloca, por exemplo, para a esquerda, para a direita, ele vai ter um deslocamento X, um delta X, certo? Então, a área sofreu uma variação por causa desse delta X, ok? Então, vamos lá. Vimos na aula anterior que o fluxo magnético você pode calcular pelo produto BA vezes o cosseno de θ. Esse θ, pessoal, é o ângulo entre um vetor imaginário N e as linhas de indução, certo? Observe que na figura os vetores de indução são perpendiculares a esse vetor imaginário. Na verdade, desculpa, eles são paralelos. Então, por isso que o ângulo aqui vai ser zero, tá? Bem, a variação da área vai ser a variação do deslocamento vezes o nosso comprimento do condutor, certo? E o cosseno de zero vale 1. Então, jogando na equação acima, na equação da lei de Faraday, temos que a variação do fluxo é B delta X vezes L sobre delta T.
Pois bem, observe, pessoal, que ΔX sobre ΔT nada mais é do que a velocidade do nosso condutor. Ok? Então, chegamos à expressão para calcular a nossa Φ induzida a partir da lei de Faraday, certo? Muito bem. Então, só para lembrar aqui, esse V é a velocidade do condutor, o L é o comprimento desse condutor e o B é o campo magnético no qual o condutor está imerso. Pronto. Então, isso foi a lei de Faraday, que nós vimos na última videoaula. E antes de vermos a lei de Lenz, vamos observar os seguintes questionamentos. Vamos lá. Pensem comigo. Se ocorrer uma variação do fluxo magnético, no caso aqui, né, que nós vimos, ó, se ocorrer um ΔΦ num determinado intervalo de tempo, um ΔT, vai surgir uma Φ induzida, que, conforme a lei de Faraday, a equação está aqui. Variação do fluxo no tempo vai proporcionar uma Φ induzida, certo? Pois bem, o primeiro questionamento é esse. Vamos lá. Se temos uma Φ induzida, vamos ter uma corrente induzida. Estudamos lá na eletrodinâmica que U é igual a R vezes Z. Então, se a DDP for diferente de zero, vamos ter uma corrente elétrica diferente de zero, certo? Então, se tem DDP, vai surgir uma corrente. Primeiro questionamento. Vamos lá. Segundo, qual o sentido da corrente induzida no circuito? Então, no nosso circuito, pessoal, a corrente ela vai ter um sentido horário ou a corrente vai ter um sentido anti-horário. Pronto. Diante desses questionamentos, vamos agora responder usando a lei de Lenz. A lei de Lenz ela vai simplesmente justificar, explicar qual deve ser o sentido da corrente induzida no circuito. Ok? Então, atenção agora para você aprender como determinar o sentido da corrente no circuito quando mesmo sofrer uma variação do fluxo magnético. Vamos lá, acompanhe comigo. Então, nós já sabemos que, devido à força eletromotriz induzida, estabelece no circuito uma corrente induzida. Nós também já sabemos que, para determinar o sentido dessa corrente, vamos precisar usar a lei de Lenz. Ok? Então, para o questionamento lançado anteriormente, nós já sabemos que a lei de Lenz vai ser usada para explicar e mostrar qual o sentido da corrente. Pois bem, então, a lei de Lenz estabelece que, atenção, o sentido da corrente induzida é tal que tende a manter constante o fluxo magnético através da espira. Então, o sentido da corrente não vai ser qualquer um. Você tem que analisar primeiro, pessoal, como está ocorrendo a variação do fluxo para aí sim determinar qual o sentido da corrente. Vamos fazer isso aqui agora? Vamos lá. Então, na nossa figura inicial, que nós tínhamos o condutor XY no circuito, o condutor tem um comprimento L, e no circuito eu tinha um campo externo. Então, quando o condutor se move para a direita, tá aqui, ó, com o movimento do condutor XY, o fluxo magnético na espira aumenta num primeiro momento. Então, isso está representado por esses vetores aqui de azul. Então, como a área aumentou, o fluxo magnético
por essa área aumentou. Então, ocorreu um aumento do campo magnético, um aumento do fluxo magnético. Então, não esqueçam que qual deve ser o sentido da corrente? Tem que ser um sentido para manter o fluxo magnético constante. Pois bem, vamos lá então. O campo magnético induzido, ou seja, como vai ter uma corrente induzida, pessoal, vimos no início do curso que se tem corrente, vai ter campo induzido. Toda corrente gera um campo magnético. Então, se vai surgir uma corrente nesse circuito, a corrente vai gerar o seu campo magnético. Então, o campo magnético induzido deve ser tal que, no segundo momento, equilibre o aumento do campo magnético externo. Estou separando em primeiro e segundo momento, pessoal, para ser mais didático. Mas não é que isso acontece em tempos diferentes, tá certo? Assim que acontece a variação do fluxo, já vai ter a corrente, já vai ter o campo induzido e já vai ter o seu sentido, ok? Então, estou separando aqui para tentar dar uma didática para a explicação dessa lei. Então, veja agora que esses vetores aqui de verde representam o nosso campo induzido. E como o campo induzido tem que ser tal que equilibre o aumento do campo externo, então nós tínhamos representado o campo externo de azul. Então veja agora que para cada setinha verde você vai ter aqui, ó, por exemplo, aqui esse par com esse há um equilíbrio. Esse par com esse também, ó. Esse com esse aqui, esse par com esse aqui também, ó. Esse outro aqui, esse com esse e esse com esse aqui. Lógico que, pessoal, isso aqui é só uma ilustração, tá bom? Mas veja que no nosso circuito, com o movimento do condutor, inicialmente o fluxo magnético aumentou, mas o campo induzido surgiu para tentar equilibrar, ou seja, para manter o mesmo fluxo, que o fluxo antes era associado simplesmente a esses vetores aqui, tá? Então, pessoal, não esqueçam, o sentido da corrente induzida é tal que tende a manter constante o fluxo magnético através da espira, tá? Então, agora dá para a gente determinar qual o sentido da corrente, certo? Pela regra da mão direita, se o campo induzido está apontado para baixo, então você vai apontar os seus dedos para baixo e o polegar vai estar apontando no sentido XY. Ou seja, a nossa corrente induzida ela vai ter um sentido horário. Com essa corrente no sentido horário, você tem um fluxo magnético constante através do circuito. Aí está o sentido da corrente para essa situação. Se o condutor XY se movesse para a esquerda, o sentido era outro sentido. Então, muito importante que vocês consigam compreender que a corrente induzida ela não pode ter qualquer sentido, certo? Então, o sentido vai ser tal que tende a manter constante o fluxo magnético através da espira, tá? Bem, vamos agora, pessoal, tentar explicar a lei de Lenz usando o princípio da conservação da energia. Na verdade, a explicação anterior, por trás dela, tem esse princípio. Eu vou apenas trazer um outro exemplo para ilustrar aonde se encontram a lei de Lenz com a conservação da energia. Vamos lá, então. Então, acompanhe comigo. Vamos fazer aqui analisar uma situação. Imagine um ímã. Aqui eu tenho os polos norte e sul. E esse ímã está se aproximando dessa espira com uma certa velocidade. Então, aqui eu tenho uma aproximação. Um ímã está se aproximando. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos analisar aqui uma sequência de eventos. Primeiro,
aproximando o polo norte de um ímã, de um espira, ocorre uma variação do fluxo magnético na espira. Por quê? Com o ímã afastado, o fluxo magnético é zero. Quando você aproxima, o fluxo magnético não é mais zero. Ou seja, variou o fluxo. Se variou o fluxo, vai ter fém. Se tem fém, vai ter corrente. Qual sentido? Vamos entender agora. Terceiro, conforme a lei de Faraday, surge uma fém. Foi falado agora. E se temos uma fém induzida, surgirá na espira uma corrente induzida. Então, o problema todo é que, diferentemente da eletrodinâmica, onde você tinha, por exemplo, aqui, a representação de uma bateria, que com essa representação você conseguia determinar o sentido da corrente, agora, pessoal, não tem mais isso. Por isso que gera esse dilema. Qual sentido eu vou ter que usar? Tá? Então, a lei de Lenz ela vai estar aqui para mostrar isso. Vamos lá. Então, acompanhe comigo, né? Vamos, então, analisar como é que está acontecendo essa variação do fluxo na espira. Para isso, eu fiz uma ilustração detalhada. Acompanhe comigo. Então, vamos lá. Antes da aproximação, o fluxo magnético através da espira era simplesmente zero. Não tinha campo. Durante a aproximação, aí agora, para ilustrar isso, eu representei aqui as linhas de indução. Tá vendo? Essas linhas azuis aqui representam o campo externo, ou seja, o campo do nosso ímã. Tá? Então, veja que na espira eu tenho linhas de campo, ou seja, aqui eu tenho uma variação do fluxo magnético, certo? Então, nesse caso, num primeiro momento, o fluxo sobre a espira aumenta, certo? Muito bem. Como consequência, vai surgir um campo magnético induzido, que por sua vez faz surgir uma corrente elétrica induzida. Bem, aí eu representei aqui, de amarelo, o campo induzido. Mas por que o campo induzido tem que ser nesse sentido? Lembrem-se que, como vai ter aqui o campo externo entrando na espira, né, nesse sentido, o campo induzido vai ter que se opor à causa que lhe deu origem. Por isso que a representação do campo induzido, esse campo induzido, pessoal, é o campo devido à corrente induzida, tá? Então, veja que, conforme a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida é tal que tende a manter o fluxo magnético constante. Ou seja, na espira vai ter que ter uma corrente no sentido anti-horário, certo? Aí nós vimos que quando a corrente na espira apresenta o sentido anti-horário, na face que você está olhando, vamos desenhar aqui em cima para vocês se lembrarem. Então, como eu tenho aqui, pessoal, uma corrente no sentido anti-horário, essa face da espira que você está olhando é gerado um polo norte e na face oposta um polo sul. Então, aproximando o norte, é gerado um norte, certo? Bem, aí você pode estar se perguntando, mas professor, onde é que vai entrar essa conservação da energia? Vamos ver agora. Observe comigo. Vamos lá. Então, aqui eu peguei só a situação de aproximar o polo norte da espira. Eu já sei que vai ter um campo induzido e aqui vai ser o norte. Mas vamos lá. Acompanhe comigo. Com a aproximação do ímã, eu vou ter aqui, pessoal, uma energia cinética devido à velocidade do ímã. Ok? Muito bem. Na espira, eu já sei que vai gerar um norte. No slide anterior, nós chegamos a essa conclusão, certo? Bem, norte com norte, eu vou ter uma força magnética de repulsão. Então, o que vai acontecer com o ímã? O ímã ele vai ser freado, certo? Ou seja,
a energia cinética do ímã vai diminuir. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, o ímã tem uma energia cinética antes, uma energia mecânica, que é a cinética. E quando eu aproximei o ímã da espira, a espira freou o ímã, ou seja, a sua energia diminuiu. Então a energia do sistema não diminuiu. Aí eu vou dizer para você o seguinte: a do ímã diminuiu sim, porém, lembrem-se que, como vai surgir uma corrente induzida na espira, a corrente elétrica, pessoal, lembre-se, vai gerar o efeito Joule, ou seja, energia térmica. Então, olha só que interessante. Ao passo que a energia cinética do ímã diminui, a energia térmica devido ao efeito Joule, devido à corrente, aumenta. Ou seja, há uma compensação. Aí que está a conservação da energia, pessoal. Então, o ímã foi freado, a energia dele reduziu, mas em compensação vai ter energia térmica em função do efeito Joule. Veja só se fosse o contrário. Se ao invés de gerar um norte, se gerasse um sul, olha o que iria acontecer aqui. Acompanhe comigo. Eu já sei que o ímã vai ter uma energia cinética devido à sua velocidade, show. Mas se gerasse um sul, ao invés de frear, o ímã seria acelerado. Ou seja, a energia cinética do ímã iria aumentar. Ou seja, a energia mecânica do ímã aumenta. Fora, agora a corrente vai ser no sentido horário. Então, além do aumento da energia mecânica do ímã, eu teria um aumento da energia total, porque eu vou ter aqui a energia térmica devido ao efeito Joule. Ou seja, se fosse um sul, você estaria violando a conservação da energia. Por isso que não pode ser um sul. Ok? É aí que está, pessoal, a relação entre a lei de Lenz e a conservação da energia. Ok? Não esqueçam isso. Se você teve dificuldade de entender, reveja esse trecho da videoaula, que ele é muito importante. Ok? Então, pessoal, um breve resumo. Se aproxima um norte, gera um norte, corrente induzida, anti-horário. Se afasta o norte, gera um sul, corrente induzida no sentido horário. Se aproxima um sul, gera um sul. Se afasta um sul, gera um norte. Então, veja, a aproximação e o afastamento de qualquer ímã vai gerar uma corrente induzida e alternada. Induzida porque teve variação do fluxo e alternada porque você vai ter mudança no sentido devido à lei de Lenz. Isso acontece se você aproxima e afasta o ímã, ok? Então, espero que eu tenha atingido o objetivo da nossa aula e você tenha compreendido a relação entre a lei de Lenz e a conservação da energia, ok? Então, é isso. Se você gostou da videoaula, deixe o seu joinha, deixe um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até logo.